Olá, Carol Marangoni aqui. Você sabe o que é se comunicar? Consegue se comunicar bem? Consegue fazer com que todos te compreendam da maneira como você gostaria? Existe algum ruído na sua comunicação? Na sua comunicação com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, com os amigos? Ruídos na comunicação. Vou te explicar isso e mais um pouco depois da vinheta. Seja bem-vindo ao meu canal, deixe seu like, se inscreva. Ruídos da comunicação são elementos que podem atrapalhar e interferir no processo onde eu falo com você, onde você se entende com a Carol. Esses ruídos, eles acontecem entre a gente, eles podem ser tanto internos quanto externos. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando agora, vocês podem ouvir que volta e meia vai atrapalhar, que eu estou com uma obra aqui do lado, só termina daqui 1 ano e meio. Então, eu vou ter esse ruído da comunicação, que me atrapalha falar com vocês muitas vezes. Só que ruídos da comunicação vai além de barulhos, vai além de shh. Esses ruídos aparecem quando nós temos palavras difíceis para falar para o outro, quando nós temos histórias de vidas diferentes, quando nós temos fundamentos que nós encaramos de maneira diferente do outro, quando nós usamos um tom de voz exagerado, revoltado, quando nós não contemos a nossa raiva, a nossa ira, ou então não temos a paciência e pela ansiedade nós queremos resolver tudo na hora. Então é quando esses ruídos de comunicação nos atrapalham grandemente. Você nunca, né? O que você acha? Não, né? Só eu. Então, esses ruídos, eles podem distrair, limitar ou então atrapalhar totalmente a atenção de um indivíduo. Pela nossa fala, muitas vezes desconexa ou complicada, nós dificultamos relacionamentos que poderiam ser lindíssimos. Nós desconstruímos histórias que poderiam ter um sucesso imenso. Tudo porque nós não aprendemos a nos comunicar. Quantas vezes nós usamos um tom de voz exagerado, todo revoltado, e nós não passamos a mensagem correta. Ou então passamos a mensagem correta, mas não é o momento certo para aquela mensagem. Tudo isso porque veio de uma ansiedade do querer resolver, ou então de mágoas, de vivências passadas que nós já trazemos lá do passado. Quando a gente não consegue consertar algo dentro da gente e ele permanece ali quebrado, toda vez que alguém toca, é como se aquele pedacinho tocasse em você e chega a ser uma dor física, porque você realmente sente aquela dor e fala, nossa, essa pessoa falou para me humilhar, falou para me deixar para baixo. São quando ideias confusas e sem fundamentos, totalmente incompletas, entram na nossa vida de um modo que só prejudica. Então, não escolher o momento certo para passar a mensagem é uma falha de comunicação. E isso entra no ruído da comunicação. Às vezes a gente tá com problema, já tá fadigado, já tá cansado, já tá assim naquele processo com dor de cabeça, dor no corpo, tudo dói, você teve um dia difícil. Você chega em casa, um filho seu vem falar com você e você já pau nele, porque você já tem algo que você já trouxe lá de fora. Às vezes nem é com aquela criança, às vezes nem é com seu marido e o seu cônjuge acaba magoado, seu filho acaba saindo pela tangente ali, meio que fugindo. E essa interação humana, ela se dá totalmente enviesada, assim, sabe, pro torto, e a gente acaba se magoando pessoas que nós amamos, magoando pessoas que estão do nosso lado. Tudo isso porque nós não alcançamos a habilidade de nos comunicar. E comunicar não é o mesmo que informar, noticiar, só transmitir. Não, nós precisamos nos comunicar de maneira eficiente. Quantos casais que você vê por aí que estão, na verdade, no monólogo? Ah, eu falo, o marido responde. Aí ele fala, eu falo, ele fala, eu falo, mas eu não tô ouvindo ele. E ele não está me ouvindo. Quantas vezes você já conversou com pessoas que você fala, ele fala, mas vocês estão verdadeiramente se ouvindo? Ou tá havendo aí algum ruído de comunicação onde vocês não estão se encontrando? Tá assim, sabe? Quando a rádio tá na frequência, um tá na AM e o outro tá na FM, ou vice-versa. Então, quantas palavras que nós dizemos de caráter emocional, que já trazemos ou daquele dia que nós sofremos, ou então de um passado longínquo que nós não consertamos,
e nós não conseguimos nos comunicar de maneira eficiente. Às vezes nem escrever de maneira eficiente. E isso nem é consciente, porque cada um traz na bagagem aquilo que aprendeu e vivenciou. Então você só consegue ouvir as próprias palavras. Quantas vezes você ouve de verdade o outro? Quando você fala assim, eu tô aqui para te ouvir. Quantas vezes você aprendeu a arte do dialogar, mas dialogando mesmo, trazendo o que o outro está dizendo e mandando para o outro a sua informação de maneira assertiva? Quantas vezes você consegue fazer isso? Então, quantas vezes nós nem estruturamos bem uma frase e o outro já respondeu? Gente, você nem terminou a frase. É aquela história do, meia palavra basta para bom entendedor. Não, de repente nem uma frase inteira basta. Então, em quem ouve a pessoa, ele vai estar de fato elaborando aquilo que o outro está dizendo. É muito importante que a gente consiga diminuir os ruídos da comunicação mesmo, porque a gente tem que elaborar de maneira mental aquilo que o outro disse e pensar. Ele está dizendo dele, ele está dizendo de uma reação dele e ele não está jogando para mim. Porque às vezes o outro está trazendo para mim algo que é dele e eu já tomo como pessoal. Manter a imparcialidade, entender que nem tudo é pessoal e que nem sempre aquilo tem a ver com você, mas tem a ver com o outro, é muito importante para diminuir esses ruídos da comunicação. Porque é claro que toda comunicação está sujeita a falhas, tanto em níveis inconscientes quanto no nível de consciência. Saber entender isso, compartilhar os mundos diferentes, compreender que aquele ser que vos fala tem uma história diferente da sua, é muito importante para que haja uma interação entre os comunicantes. Porque essas falhas que vão atrapalhar na nossa comunicação, que nós hoje, pelo menos nesse vídeo, eu estou chamando de ruídos, ele vai levar o quê? A julgamentos errados do outro. Ainda mais quando você tem pouco tempo para dizer muita coisa. Piorou, porque daí 10 pessoas, 11 entenderão de maneira diferente. É mais ou menos por aí. Então, comunicar-se é necessariamente expressar os seus conteúdos, os seus pensamentos, junto com os ruídos, mas deixando com que aqueles ruídos vão sumindo ou vão sendo esclarecidos para que numa comunicação posterior aquilo seja compreendido, para que não prejudique o entendimento mútuo. Quantas vezes isso acontece? No trabalho, na família. E olha na família quantas brigas que dão, porque eu digo uma coisa, você entende outra. Você já prestou atenção dentro da sua casa? Quantas vezes você e o seu marido não se comunicam? Vocês realizam esse monólogo onde diferentes personalidades nem se encontram naquele momento? Onde está você com você e ele com ele, os dois e não faz isso? Então, nós temos que desenvolver essa habilidade na família e perceber, esclarecer esses ruídos. Porque para se comunicar, você precisa dessa arte, dessa habilidade. Isso nós... mas tem que ser tão sério assim? Tem que. Não quer dizer que é sério, mas tem que ser levado a sério dessa maneira. Para que a gente entenda que o que o outro diz tem todo um contexto, que às vezes não se encaixa no seu. Então, compreenda antes de brigar, antes de discutir, compreenda aquele padrão que aquela pessoa já trouxe para diminuir esses ruídos e trazer uma relação familiar saudável, um entendimento saudável. Eu que estou no marketing digital e eu vejo todos os dias o que eu falo. Gente, o que é o marketing? Eu odeio marketing. Tá bom, mas o marketing é só um canal de comunicação. E esse canal de comunicação do marketing, ele tá hoje na internet porque ele tem uma ampla variedade de coisas e ele é extremamente extenso, porque no marketing hoje pode ser falado, escrito, lido, ele é visual, ele é palpável, ele é tudo. Então ele é um canal que é como se ele fosse uma mangueira cheia de furinhos, um capilar sanguíneo onde passa sangue ali toda hora. E tem muita falha de comunicação, porque cada pessoa vê o marketing de uma maneira, assim como é no casamento. Cada um vê o casamento de uma maneira. Não tem gente que adora estar casado, não tem gente que odeia estar casado. Tem gente que fala que casamento foi a melhor coisa da sua vida e outros dizem que foi a pior coisa que aconteceu. Por quê?
ruídos na comunicação atrapalham relações de uma maneira terrível. Vou contar um exemplo. Por exemplo, o que aconteceu num grupo de WhatsApp. Esse grupo é maravilhoso e é incrível. O que aconteceu? Eu tava com muita pressa, eu havia escrito uma mensagem determinada para jovens, e eu achei legal e achei bonito compartilhar. Só que aquilo bateu como uma, tipo, foi como se você desse ali uma facada em algumas pessoas. Não era a intenção e nem foi o que eu disse. Só que eu tava com pressa, com a agenda totalmente comprometida, tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tava com o tempo mais ou menos cronometrado, sabe? De segundo em segundo, não era nem minuto em minuto. E era um domingo. Mas, entretanto, portanto, todavia, tem horas que a nossa vida tá muito corrida. E eu peguei e eu achei que eu mandei uma mensagem que eu falava de algo negativo e apontava um positivo. Um negativo e um positivo. Eu vi aquilo como extremamente saudável, mas naquele contexto do grupo em que eu estava, quando eu mudei de grupo e eu quis compartilhar aquela comunicação que para os jovens que eu falei foi totalmente assertiva, naquele grupo ele entrou como uma ofensa para algumas pessoas. Foi a minha intenção? Não. Eu falei da maneira correta? Não. Por quê? Porque eu não fui assertiva naquele momento. Eu deveria ter falado com aquele grupo, especificamente para aquele grupo. Mas quantas vezes a gente nem consegue? Quantas vezes no dia a dia, correndo, tendo N coisas para resolver, cuidar de casa, trabalho, você não consegue ter esse tempo de esclarecer, de sentar, de ter aquela conversa necessária. Então criam-se alguns ruídos, num primeiro momento há ali um atrito, e o que é que é preciso fazer? Resolver esse atrito, diminuir esse ruído, para que a comunicação seja mais eficiente. Outro exemplo que a gente tem quando são os casais que estão falando, um fala da família do outro. Eu falo mal da família do marido, o marido fala mal da minha família. E a gente fica naquela guerra de querer puxar quem é mais certo e quem não é. Gente, não importa quem é certo e quem é errado. Importa o que dá certo pra você. Isso é o saudável. O que dá certo pra você, o que é melhor pra você, o que é melhor no seu casamento, o que é melhor pra sua relação familiar, pro seu trabalho. Você vai tendo aquele momento de construir a sua história, a sua comunicação. Só que tome cuidado, porque às vezes o que é bom em um lugar não serve no outro. Às vezes o que cabe em uma igreja é lindo, é maravilhoso, mas não é como você vai conversar com pessoas que não acreditam em Deus. Você pode até falar de Deus, mas de uma maneira que você nem use a palavra Deus, porque aí você ganha a pessoa, você coloca nela algo bom e tira aquela dor que ela tá. Mas se você falar de algo que ela já tem repulsa, ela não vai aceitar. É a mesma coisa que você querer sentar um adolescente no sofá e fazer aquele sermão. Não vai funcionar. É a mesma coisa que você pegar uma criança de 8, 9 anos e colocar para assistir uma palestra maravilhosa do Augusto Cury, uma palestra do Robertinho Chic, psiquiatras que eu venero, que eu adoro. Aquela criança não vai pegar aquela mensagem. Então você pega aquela criança, você traz para o lúdico, você envolve ela numa história, você coloca ela num pano de fundo e você desenvolve aquele crescimento. Você pode usar o Chapeuzinho Vermelho, a história do Mowgli, um menino lobo. Não tem o Mowgli, menino lobo? Não é fantástico? Então você traz aquela criança e você ganha aquela criança porque você teve ali uma comunicação efetiva, diminuindo os ruídos. Você pega um jovem agora e coloca ele sentado para falar de lobinho, para assistir o Mowgli, para falar do Chapeuzinho Vermelho e trazer aquilo pro lúdico, ele vai falar, ih, tá louca, pirou. Essa pessoa aí, essa mãe, essa chefe, esse familiar tá falando o quê? Olha só, já tenho 18, já tenho 20. Ela pensa que tá falando com quem? Então, tudo isso são ruídos que nós temos que ir eliminando para que a gente tenha comunicações efetivas. É muito importante, ainda mais igual nós estamos aqui no marketing e eu falo nesse canal sobre evolução pessoal e marketing digital sempre juntos. É importante que tenhamos uma comunicação eficiente e que a gente consiga, quando a pessoa está muito acima da gente, que a gente consiga subir um pouquinho mais e se enquadrar e compreender. Agora, quando a pessoa já está um pouco abaixo no nível de consciência, que a gente também consiga descer até ela.
falar a linguagem dela, ser mais simples, mais clara, mais objetiva. E aí entra a humildade de você entender que falar bonito ou falar difícil não é se comunicar bem. É só falar bonito, é ter mais conhecimento do que alguns, mas muitas vezes você precisa descer nesse conhecimento um pouquinho para que o outro também seja nutrido pela sua comunicação eficiente. Então hoje nesse vídeo o que eu quero dizer é para diminuir os ruídos de comunicação, porque assim nós diminuímos as desavenças, as intrigas, as mágoas e até mesmo as expectativas. Então fica aí um beijo, gente linda do meu core, para vocês. Vamos diminuir os ruídos de comunicação. Compreenderam? Se não entenderam a minha comunicação, deixa aí nos comentários, explico de novo, faço outro vídeo para ser mais clara. Combinado? Adoro vocês, um abraço.